Ah, agora sim. Agora sim eu consigo convidar. Vamos lá. Pronto. Conseguimos. Ah, conseguimos. Peraí, gente, que eu acho que eu tenho que. Pronto, agora sim. Nós somos os idosos aqui tentando fazer uma live. É, Pois eu estava mandando a solicitação, mas estava negando. Aí eu não sei se era a minha internet que não está boa, Ah, eu mas não tenho. agora deu certo. Eu acho, inclusive, que é a primeira live que eu faço daqui, mas é bom que a gente vai aprendendo. Uhum. Aí eu tô vendo vocês aqui e a gente vai vendo quem comentou. Mas obrigado, Emily, por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês pelo obrigado, convite. Emily. Então, antes da gente começar, boa noite para todo mundo. Se eu não me engano, são 14 pessoas aqui, vendo por enquanto, as pessoas vão entrando, 15. Uhum. Essa live, ela é um produto derivado do espetáculo Fora deste Mundo, que é um espetáculo escrito por mim e pelo Gabriel. Eu estou em cena, ele dirige. E a gente foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, de Itaperuna. E aí, desse espetáculo, a gente fez no Teatro Firjansese. E aí tiveram alguns produtos derivados, algumas contrapartidas, e essa live é uma delas, para a gente falar sobre o impacto da saúde mental, aliás, o impacto da arte na saúde mental. Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre esse assunto, por isso a gente convidou a Emily, que trabalha com saúde mental também, entre outras coisas, né? Dentre muitas outras coisas. Aqui, ó, uma delas está aqui atrás de mim. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Então, obrigado a todo mundo que está entrando. Acho que são 20 pessoas até agora e as pessoas vão entrando aos poucos e a gente vai falando. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não, agradecer a Emily, agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente ao vivo nessa noite de terça-feira e podemos dar início a essa discussão. Para começar, eu acho que assim a arte salva muita gente. Eu e o Gabriel somos um exemplo disso, né? Então, é, nós somos um exemplo de que a arte não só é a nossa profissão, tanto como ator, como diretor, como mágico, mas também ela nos salva, nos faz pensar, e nos faz enxergar a vida por uma outra perspectiva, talvez menos dura, ou avaliando mais as coisas que a gente faz, o que pensa, né? Eu acho que não dá para trabalhar com arte e enxergar o mundo de uma forma banal. Então, a gente decidiu falar sobre esse assunto por isso. E, claro, a arte também ela está relacionada a muitas outras coisas, mesmo para quem não é da área, né? Então, assistir um espetáculo, ir a uma galeria de arte, ouvir música, isso mexe com sentimentos, sensações, e eu acredito que tudo isso possa influenciar a nossa saúde mental, né? Assim como muitas vezes se ouve uma música para acalmar e, enfim, tantas outras coisas menos superficiais que isso. Então, queria saber o que você acha, o que a arte consegue contribuir para nossa mente, para o nosso bem-estar, para nossa cultura, para o nosso aprendizado, formas de ver o mundo. Sim. Primeiro, a gente está com um filme, né, em cartaz que já é campeão de bilheteria, né, de animação desse ano, que é o Divertidamente 2. Ah, sim. E esse filme, ele é muito interessante a gente comentar sobre ele aqui nessa live, porque ele é um filme, para quem não viu, vou tentar não dar muito spoiler, né? Mas para quem não viu, veja, porque esse filme é um dos melhores filmes, né, já feitos de animação. E agora o segundo, ele
ele inclui, né, novas emoções no processo de desenvolvimento da personagem, que é uma adolescente, e mostra, né, no filme como essas emoções funcionam, né, na cabecinha dessa adolescente, né? E os desafios que ela vai encontrando, né, no desenvolver, né? E assim, é muito interessante a gente observar como as emoções funcionam, como é difícil de entender determinadas emoções, momentos difíceis da nossa vida. E eu acho que a arte ela vem nisso para contribuir nesse sentido. A arte ela é algo que a gente trabalha em saúde mental, tá? Então, assim, se a gente for falar, por exemplo, dos lugares que a gente trata pacientes, usuários de saúde mental, a gente trabalha com oficinas terapêuticas, por exemplo. Então, isso já é colocado no SUS, né, fazendo um plano ali terapêutico mesmo, para você conseguir trabalhar sobre emoções com aqueles indivíduos, sobre as relações sociais, para que eles entendam momentos desafiadores da vida, para que eles saibam resolver conflitos, resolver problemas, e tudo isso você consegue, né, nessa contribuição. Então, assim, a questão do lúdico, né, que a gente fala muito também no processo de desenvolvimento da aprendizagem, agora voltando um pouco para a questão da educação, o que é o lúdico, assim, propriamente dito, falando de uma forma simples? É você aprender através de brincadeiras, através de jogos, através do divertimento. Como que isso é importante, principalmente para a primeira infância, para a educação infantil, né, para desenvolver também os laços ali sociais, né? Então as crianças aprendem brincando, nós somos seres criativos, seres, né, que a gente precisa trabalhar ali também com a fantasia, com prazeres, né? E, e a gente indica muito tanto para pacientes quanto para as crianças, atividades que são voltadas um curso de teatro, aulas de dança, aulas de desenho, né? Eu tenho um paciente, né, que ele gosta muito de desenhar, então eu indiquei para os pais deles procurar um curso para ele aprimorar isso, porque eu vejo que é uma maneira dele se regular, que é algo que ele consegue assim se expressar. Então isso ajuda bastante, né? Ajuda na autoestima, ajuda na autoaceitação. Então tudo isso pode contribuir. E uma das coisas que eu estava conversando com o Lucas antes da gente abrir essa live, que eu acho que é uma pauta importante também, e que a gente vem discutindo muito na educação, é sobre o uso excessivo de telas. Sim. E eu sempre falo, né, nas orientações familiares que eu faço, nas reuniões de pais, o quanto é importante a gente procurar outros caminhos, caminhos alternativos para a gente reduzir esse uso excessivo. As crianças estão ficando cada vez mais sem rotina. Elas chegam da escola e elas vão direto para uma tela, seja no celular, seja no computador, seja no videogame, e elas ficam, né, horas naquilo, não tem hora para comer, não tem hora para fazer o dever de casa, não tem hora para tomar banho, não tem hora para dormir, não tem hora para nada, né? Então, assim, faz muita diferença a gente ter uma rotina e a gente poder incluir atividades onde a criança possa desenvolver, né? Então, assim, a gente tem opções na nossa cidade, né? Vocês aí, o trabalho de vocês, né, no teatro, a gente tem um cinema em Itaperuna, a gente tem profissionais que trabalham com atividades lúdicas, com aulas de dança, com aulas de teatro, com aulas de desenho, né? Então, assim, são opções de atividades que a gente pode estar incluindo para essas crianças, né? E que vai diminuir essa tela e esse conteúdo inadequado que elas estão acessando através da tela. Sim. Tem uma coisa Então, interessante sobre o que você falou, desculpa te interromper.
Eu estava lendo um relatório de uma pesquisa da OMS que fala exatamente isso que você estava dizendo, né? Eu até separei um pedaço, estava dizendo. Segundo o relatório, a arte ajuda a navegar emocionalmente em situações como, por exemplo, o processo de tratamento de alguma doença. É exatamente Sim, sobre o que você falou do Divertidamente, né? Entender sim. as emoções difíceis em momentos de emergência e eventos desafiadores e melhora a capacidade de resolução de conflito através do desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais. Então, não só assistindo, mas como você falou, por exemplo, fazendo alguma coisa, né? Por mais que a pessoa não Sim, queira, por exemplo, talvez seguir na profissão de ator, mas o teatro ajuda muita gente, né? Teatro na escola, ou até artesanato e outras coisas assim. sim. Então, eu acho que eu, Gabriel, acho que ajudou muita gente nesse sentido, né? E, inclusive de entender como lidar com as emoções. E a nossa cidade, Itaperuna, ela tem a nossa, minha e da Emily, o Gabriel não é de Itaperuna, mas tem um teatro e a gente teve uma experiência ótima no Fora deste Mundo. A gente fez uma sessão aberta para alunos e professores de ensino público, né? Era também uma Uhum. contrapartida gratuita. E o Matheus Marga, administrador do teatro, acho que foi ele, né, Gabriel? Perguntou quem nunca tinha ido ao teatro. E aí, algumas pessoas levantaram a mão. Uma delas tinha 50 anos, ela nunca tinha ido ao teatro. E ela falou alguma coisa assim: nossa, não sei porque que eu não vim aqui antes, ou saiu encantada e tal. Então, não só pelo produto que foi apresentado, mas eu acho que aquilo Uhum. mexe de alguma forma com as pessoas, né? A gente, com certeza, isso já aconteceu com todo mundo, né? Você vai assistir um filme, por exemplo, tem algum problema, alguma questão, alguma coisa que está na sua cabeça. E quando você termina de assistir o filme, por mais que ele não tenha muito a ver com o que você está passando, você consegue enxergar aquilo de outra forma, né? Aquilo abre os horizontes. Exato. E com as crianças também que você E falou, né? Pode tem falar. a Lina comentou aqui, que é verdade isso tudo, né, que vocês falaram, e ela diz assim, eu, por exemplo, fiz balé a vida toda, ajuda a lidar com frustrações, a correr atrás dos objetivos, a se superar, conviver em Uhum. equipe. Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, entrei no teatro lá com 13 anos por conta de uma indicação do meu psicólogo. Só que o bicho mordeu, né? O bicho do teatro. Mas eu não tinha, tinha uma dificuldade enorme de me socializar, não tinha amigos, estudei no São Bento, né? Aquela coisa, né? Só quadradinha. Exato. E aí, eu me lembro que na sétima série, eu estava fazendo teatro na sétima série, aí na oitava série, eu não falava com ninguém. Na oitava série, eu comecei a falar com a turma inteira. E eu não queria mais sair do São Bento, eu queria ficar ali, eu queria fazer o ensino médio ali, porque se eu saísse ia ter que passar por um outro processo de socialização, né? E o teatro me salvou, o teatro vem me salvando, aliás, o teatro vai sempre me salvar. A arte vai sempre me salvar, mas eu lembrei disso porque realmente a arte, de um modo geral, ela ajuda você a lidar com essas frustrações, você corre atrás, você se arrisca, você tem coragem, né? Porque entrar em cena, por mais que você não queira ser ator, atriz, é, é um risco. Você tem que se colocar numa posição de uma autoafirmação, seja numa escola de teatro amador, seja na vida. E tem um detalhe também que eu acho interessante comentar, que eu acho que o Divertidamente falam, eu não assisti o dois, mas eu acho que eu percebi isso no um. É, em 2024, né, que é o nosso ano, em meio a tantas informações que a gente tem, a gente ainda cai, muitas pessoas, né, e eu me incluo nelas, a gente ainda cai num pensamento cartesiano, né, um pensamento encaixotado. Penso, logo existo. Então, o que importa é a minha cabeça. Só, é o meu pensamento, só. Eu divido a cabeça do corpo. E quando a gente vai fazer teatro, quando a gente tem uma experiência com a dança, com uma experiência com a cerâmica tem sido usado muito para aliviar a ansiedade, por exemplo, para algumas pessoas, né?
a gente começa a entender o corpo de forma global. E aí isso vai facilitando, sua cabeça não vira uma cisterna, né? Uma caixa de lixo, né? De pensamentos disfuncionais, e você vai jogando isso para o corpo e vai é, 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 ampliando o vocabulário, né? Seja por questões patológicas, é, mas também para questões da comunicação, né? Do saber se comunicar, do saber expressar realmente aquilo que você gostaria, saber se comunicar, se fazer entender, né? Porque a cabeça e o corpo é uma coisa só, né? E uma coisa, o Temoura, não sei se é Tiago, que eu não consigo ver aqui, ele diz assim: eu costumo pensar que a arte é um analgésico para a alma. A Lina comentou aqui, e a arte é de uma certa maneira uma fuga, não no sentido de correr, mas de distração, de diversão, transportar para novos lugares, realidades e culturas. E aí ele deu um exemplo ótimo, porque o Divertidamente, eu lembro quando eu assisti, e eu acho que todo mundo, de alguma forma, assistiu Divertidamente assim, né? É um desenho, né? Você não espera nada. Você fala assim, ah, tá bom, vamos lá. É um monte de bonequinho colorido e tal. E você vê que mexe tanto com as pessoas, né? Fez um sucesso enorme. Além, eu acho que mais entre os adultos do que as crianças. Então, esse é Sim. um exemplo Mas ótimo esses de. filmes são feitos para nós, né? Não são feitos para eles. Exatamente. Não, e assim, é, esse filme é um ótimo exemplo de como a arte mexe, faz a gente pensar, né? Você consegue ver, Exato. você vê no filme praticamente a sua cabeça dividida em vários personagenzinhos, então você consegue se ver de fora num desenho que parece bobo, né? Os bonequinhos ali. Sim, porque olha que interessante. Além da personagem principal, que no Divertidamente um é uma criança, tem os outros personagens, o pai, a mãe dela, a professora, né? E aparece os personagens da cabeça de cada um, ou seja, como funciona, né, a cabeça de cada um, dentro daquele contexto, daquela história que está sendo contada ali para nós. Então, assim, a identificação, a conexão com a nossa realidade. Então, assim, eu acho que. Vou falar do Divertidamente um, que a maioria já viu, para não falar do 2. Mas eu acho que a grande sacada do um foi mostrar a importância de todas as emoções. Nossa. Porque as pessoas, elas tendem a querer estar sempre alegres, né? A sociedade nos pede isso, né? A gente precisa sempre estar alegre, né? A gente tem aquela pergunta padrão: oi, tudo bem? E você espera que a pessoa responda: tudo bem, né? Se a pessoa te responder outra coisa, você já não sabe mais como conduzir a conversa. Então, assim, é isso que a sociedade quer, que todos estejamos felizes. Quando alguém está chorando ou triste, qual é a primeira coisa que você faz? "Oh, meu bem, não chora não, vai ficar tudo bem, tá? Né? A gente quer que aquilo acabe, a gente não sabe lidar com a tristeza do outro. E o filme mostra a importância da tristeza. Esse filme mostra exatamente isso. Mostra a compreensão de quando a gente entende o quanto a tristeza é importante. E ele dá ali na virada de chave do final do filme, mostrando a importância dessa emoção. Porque o filme todo evidencia a emoção da Sim. alegria. No final, ela tem essa grande virada, né? E então isso é muito importante. Então, quando a gente assiste algo, seja no teatro, seja no cinema, seja, enfim, em qualquer dessas composições, aquilo faz a gente transportar por uma realidade nossa e a gente compreender, às vezes, situações. Nos meus atendimentos clínicos que eu faço online, eu, às vezes, indico filmes, né? Igual estou indicando esse filme aqui para vocês, para que às vezes eu sei que um paciente está passando por alguma situação e ele está faltando ele alcançar uma compreensão necessária. E aí eu indico filmes aonde trabalham, né, algum conteúdo que ele está passando para aquilo de fato clarear na mente dele.
né? Isso ajuda muito nesse processo. Por isso, meu amigo, que a sua psicóloga te indicou o teatro. Ela com certeza viu em você não só uma necessidade ali de você se comunicar, de você se expressar, de você necessidade de fazer amigos, enfim, mas possivelmente ela viu um potencial ali seu para para é, tal direcionamento ali que ela te deu, né? Igual quando a gente vê um aluno, né? Igual eu falei, que gosta muito de desenho e que desenha bem, e eu vejo o quanto ele se regula, o quanto aquilo é importante para ele. Então, indico para a família estar levando, né? Para fazer uma aula de desenho, para aprimorar aquilo. Gente, às vezes a gente não tem noção das coisas. Mas, por exemplo, as feiras que os colégios geralmente propõem. Feiras de ciências, feiras literárias, né? Exatamente para isso, é esse trabalho fora da sala de aula, né? Esse trabalho onde o aluno vai estar ali apresentando um conteúdo, vai estar fazendo uma maquete, vai estar se envolvendo em algo, vai estar fazendo uma apresentação teatral, uma apresentação de música, vai recitar uma poesia, vai cantar, enfim, aonde ele vai conseguir levar o conhecimento dele para outros campos, né? Então, isso tudo é importante. Então, esse trabalho, às vezes, de feira, né, que tem pai e mãe que acham, nossa, que troço chato, né? Agora vocês vão entender como que isso é importante para o desenvolvimento do filho de vocês, né? Sim. Então, acho isso importante também falar. Você falou uma coisa da importância das emoções, que eu gosto muito, o Contato com a Ligares, que provavelmente você conhece, porque você estuda psicanálise também, né? Uhum. Ele falava sempre nas entrevistas, né, que a felicidade é uma ideia meio antiga, né? O Abujamra falava isso também no Provocações, no sentido de que não dá para você esperar só isso e querer só isso o tempo inteiro, né? E divertidamente você falou mostra isso. É importante você sentir raiva em algum momento, é importante você estar triste em Exato. algum momento, é importante você se frustrar. E o filme traz isso pra gente e outras formas de arte também. A Sônia Tinoco, que é diretora de uma escola pública em Itaperuna, comentou aqui: a volta às aulas pós-pandemia foi muito difícil. Alunos desmotivados, carentes, depressivos, tiveram na arte um refúgio, uma volta à vida. Né? O que seria de nós na pandemia sem arte, sem música, sem filme? A gente só tinha isso, né? Sim. Então é um momento que a palavra saúde mental, inclusive, ficou mais na moda, vamos dizer assim, que bom, Sim. sempre existiu, A mas foi a gente primeira vez que a gente teve. parou para olhar para ela. Né? Sim, a gente teve um aumento muito significativo de casos de ansiedade e depressão, né? Na pandemia e pós-pandemia. E muito vindo das crianças, né? Então, hoje, a gente vê crianças muito ansiosas, né? E a arte, ela pode trabalhar também em relação à questão do estresse, em questão da relação da ansiedade, né? Então, isso é muito importante. E aí, o que que acontece? Esse segundo filme, a sequência, que é quando a personagem chega na adolescência, dentre as várias emoções que ali chegaram, a mais importante, sem dúvida, é a ansiedade. Assim. Eles tiveram essa grande sacada de trazer a ansiedade para a pauta desse filme, ou seja, falar sobre ansiedade na adolescência, No que é primeiro real, tinha, né? gente. Não, o primeiro, ela é criança. Aí tinha algumas emoções, assim, padrão, né? E aí agora, no segundo, que ela se tornou uma pré-adolescente, adolescente, chegou a ansiedade. Chegou outras emoções também, mas para mim a mais importante foi, e que eles deram ênfase, é a questão da ansiedade, E né? isso tem a ver também, não tinha como não ter ansiedade. Né? E isso tem tudo a ver com o que você falou, você estava falando antes, do uso excessivo de telas, né? Provavelmente Sim, as crianças de agora, quando tiverem a nossa idade, vão ser muito mais ansiosos que nós, muito pela contribuição de ficarem na frente do celular o tempo inteiro, né? Que é o que você falou no início.
E tem Porque, né, essa desculpa. geração, essa nova geração, é uma geração de acesso à tecnologia e tudo é assim, né, gente? Tudo é para ontem, é tudo muito rápido. Você não precisa esperar mais nada, né? Então as crianças, elas não estão sabendo lidar com isso. E aí elas levam isso para os ambientes onde elas frequentam, em casa, no colégio, né? Então são crianças que não estão sabendo esperar mesmo a condução, ansiosas, não estão sabendo escutar, não estão sabendo atender comandos simples, né, com uma falta de atenção, uma falta de foco, né, uma hiperatividade. Então, é isso que a gente está vendo desse resultado, né? Então, assim, eu acho que esse filme, ele vem a contribuir porque ele traz informação, a arte traz informação, e é o que a nossa sociedade precisa hoje. Quando eles se deparam com um filme e vê uma adolescente tendo crise de ansiedade, eles vão começar a compreender o que é isso, o quanto isso é sério, que é necessário procurar ajuda, que é necessário cuidar dos nossos jovens, da emoção dos nossos jovens, né? Então, tudo isso o filme traz aí de atenção. Gente, vocês já pararam para pensar quantos filmes nos trouxeram conhecimento sobre coisas que a gente não tinha ideia? E a partir, disso, a gente fica mais bem informado sobre coisas assim, né? Vou dar um exemplo, sei lá, um filme traz a história de vida de algum é, sei lá, algum famoso, alguém que marcou a nossa história, né? Aquela biografia de filme, e você descobre várias coisas que você não tinha ideia, né? Aí filmes que traz um marco histórico importante, que relatam coisas ali, né? Então, a arte nos traz conhecimento, é muito importante para isso. E mesmo, Por exemplo, e mesmo, hum, mesmo os de ficção, principalmente, eu acho, sabe? Porque os de ficção, a gente vai. Quando a gente vê um filme histórico, biográfico, a gente vai. Ou, enfim, uma peça, a gente está um pouco preparado para. A gente vai um pouco preparado para aprender, para se informar. É, mesmo que lá atrás, mesmo que inconsciente, lá no inconsciente, mas quando a gente se depara com uma ficção, por exemplo, a gente não sabe o que vai falar, né? Não sabe o que vai ver. E vira uma chave de uma outra forma, a partir não a partir necessariamente do raciocínio lógico, mas das sensações. Se a gente for pegar Atração Fatal, né, com a Glenn Close e esqueci o nome, que é louquíssima, né? Aquela mulher louca atrás, quer dizer, aquela mulher louca, né? Ele também tem a culpa dele, né? Enfim, mas aquilo é um filme que é o que acontece. Ele pode ser ele pode ter vou chamar assim de um exagero, uma poesia exagerada artisticamente. Não sei se todo mundo viu Atração Fatal, mas aquilo acontece diariamente, né? A amante do cara, né? Ele tem uma amante e a mulher ficou obcecada. Ele fez a merda dele, né? Que também os dois têm a sua parte, a culpa nisso. E só que ela pirou. E ela pirou mesmo, não no sentido da mulher louca, mas ela pirou nessa obsessão, nessa. Então a gente começa. E quantas vezes a gente fica obcecado quando a gente termina um relacionamento, quando a gente, enfim, faz várias coisas na nossa vida. Então, a Atração Fatal me veio aqui quando estava falando de ficção, porque ela quer até matar a mulher do amante dela. é, E isso é interessante, porque a gente vê Atração Fatal, né? Parece um título tão banal, né?
E quando vê o filme, você fica, caramba, não é tão ficção assim, né? E Sim. tem um detalhe também na arte que eu acho que é interessante a gente falar, que não é, não é só a cura enfim, a cura de determinadas patologias, mas o modus operandi da arte em si é o coletivo, né? Então, você você ensaiar, como até a Lina, eu acho que comentou aqui, ensaiar, você se comprometer com um coletivo que vai, que vai ter que dar certo junto, eu acho que talvez essa seja a grande saída dessa telinha aqui que a gente está. Porque É. o mundo está cada vez mais virtualizado, mesmo que sem o telefone. Eu tenho reparado isso. As conversas estão virtualizadas, né? Você fala como você fala como no WhatsApp, que tem uma barreira. E quando você está no teatro, você não... Vai? Não está mudo, não estou te ouvindo. Perdão, eu tinha Aí. fechado aqui. Não, eu ia comentar uma coisa sobre o que você falou, que as relações estão virtualizadas, e o que a Emily falou, que é o uso excessivo de telas. Eu estava percebendo esses dias que, assim, a gente, e isso é uma coisa que eu irrito o Gabriel, às vezes eu tô no WhatsApp, assim, perto dele, e vou ouvir algum áudio, e eu coloco, às vezes o áudio é muito grande, você tá sem tempo, você acelera um pouco, né? E daqui a pouco você não tem paciência para ouvir alguém, né, que está na sua frente falando no tempo dela. Entende? Quase Exato. que você, se tivesse um botão na vida real para você acelerar a pessoa, você faria isso. Uhum. Mas por quê? Ou A gente ou não escutar, ou ou botar a não pessoa no escutar. mudo. A gente brinca às Ou vezes. bloquear, Sim. excluir. Mas isso é verdade. Essa coisa de você bloquear a pessoa, restringir a pessoa, silenciar a pessoa, que o Instagram nos dá aqui, né? A gente está querendo fazer na vida, né? A Uhum. gente quer, só que não dá você bloquear uma pessoa, né? Só que a gente não dá para acelerar, não dá para mas a gente está vivendo, é muito triste, mas Sim. ao mesmo tempo a arte está aí para isso, porque a experiência que a gente teve agora, lá, quer dizer, no SESI Itaperuna, agora no Teatro Municipal de Niterói, gente, as pessoas se conectaram com as suas emoções, sabe? O celular tocou? Tocou. A gente usa celular no espetáculo? Usa. Mas, assim, a questão não é o celular. A questão é você... o que a gente faz com isso, né? Eu sempre gosto de falar disso. O que a gente faz com o celular? Até quais limites a gente impõe nessa máquina, para essa máquina, né? E a gente teve um público, Itaperuna e Niterói, se Deus quiser, mais aí nos próximos que a gente vai fazer, rodando, e o público um público muito ativo sensorialmente, sinestesicamente, sabe? Porque a mágica traz isso, o teatro traz isso. É um momento, talvez, que eu acho que a pessoa... Eu tenho quase certeza, não vou dizer certeza porque eu não gosto muito dessa palavra, está até A gente na fala isso. peça. Mas a gente fala isso na peça. Mas eu tenho quase certeza de que esse espetáculo, se eu fosse o espectador, sem ser diretor, sem ser, enfim, o espectador que foi ver esse espetáculo, eu respiraria. Porque eu acho que a gente nem com tempo de respirar a gente está. Eu, Olha, Onde a gente vai... eu só queria Fala. fazer um adendo, porque eu gostei dessa palavra que você usou, né, de respirar. Eu acho que é essa sensação que nos traz mesmo. Porque a nossa mente, ela está tão conectada a várias coisas ao mesmo tempo, várias coisas que a gente tem que ficar pensando, e quando a gente chega no momento de assistir uma peça, assistir um filme, a gente está, de fato,
dando uma respirada na nossa rotina, um descanso à nossa mente, uma conexão ali com outras coisas, né? E realmente isso é muito importante. Eu queria falar uma coisa também, que assim, eu sou cinéfila, eu amo filme, e eu quase fiz cinema. Tá? Antes da psicologia. Eu amo filme. Então, assim, eu tô vendo ali que o pessoal tá citando alguns filmes e me vem vários à mente. Se vocês quiserem fazer live todos os dias, eu falando um filme por dia, eu ia adorar, Análise sabe? psicológica de cada filme. Exato. E, assim, e as aprendizagens, de fato eu aprendo muito vendo filme e eu levo isso para o meu trabalho, eu levo isso para a minha sala de aula, eu levo isso para o meu atendimento, enfim, e eu acho que cada vez mais os temas, né, vocês falaram aí de filmes, né, antigos, mas que têm correlação aí com a nossa realidade, mas cada vez mais vocês podem ver, eles estão trazendo temas de interesse do público e para gerar conhecimento. Uma série que né, bombardeou ali foi o Bebê Rena. Quem não viu, veja, porque essa série você acha que vai falar sobre uma coisa e ela está falando sobre outra. E assim, e ela trouxe em pauta algo ali muito forte e acho que isso pode ter contribuído para muitas pessoas denunciarem situações ali de vida dela, né, procurarem ajuda e por aí vai. Né? Então, assim, eu tenho visto que eles têm feito produções muito voltadas para isso, tá? E assim, gente, mas infelizmente eu não vou poder ficar aqui até o final, que eu tenho outro compromisso, eu tinha comentado isso com o Lucas. Eu falo muito, eu já vi assim que a hora assim voou. Se deixar, a gente fica aqui, né, falando. Mas assim, queria saber se alguém tem alguma pergunta para mim, né, que os meninos vão dar aí continuidade aí na temática, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Estou vendo aqui os comentários, quando você falou de virtualmente, alguém falou que tem nesse novo, né, ansiedade, tédio, Sim, inveja, vergonha, né? sim. Que Talvez. são emoções comuns da adolescência. A adolescência é muito difícil, gente. Nossa Senhora, quem trabalha na educação sabe. É Ah, muito eu difícil. sei também. E tipo, se alguém me perguntasse se eu quiser, se eu queria, se um dia eu pudesse voltar para a adolescência, eu ia dizer nunca mais na minha vida. Se existir reencarnação, que eu Ou coisa, reencarne período com difícil, né? É vinte muito e oito difícil, para gente. cima. Minha mãe tá falando aqui, ó. Emily, é sempre muito bom te ouvir. Deixa eu ver. Ah, um beijo, Ana. Mas tinha alguém que tinha comentado alguma coisa. De qualquer forma, como tá chegando na sua hora, a gente não quer te prender aqui. Se alguém, a gente vai continuar um pouquinho e se alguém mandar alguma Uhum. coisa perguntando para você relacionado, depois eu te passo tudo e quem sabe a gente faz uma outra em algum. Pode que eu te respondo. Beleza. E, com certeza, se o povo achar aí bacana, for mandando aí nome de filme, quiser, aí, gente, eu fico a noite inteira. Porque é um fascínio realmente que eu tenho, né? E assim, nossa, o que mais tem é filme para falar. Quem sabe a gente não seleciona uns filmes aí e faz uma outra só falando disso, né? É, Ali citou aqui o Clique do Adam Sandler, né? Que ele tem sim, o controle das coisas, né? E eu brinco às sim. vezes com o Gabriel, quando a gente tá num lugar barulhento, eu falo assim, nossa, se eu pudesse fazer assim, ó, e, e que tudo ficasse em silêncio, igual mutar, né? A gente tá perdendo a capacidade de lidar com as coisas porque aqui dá controle de tudo, né? A gente Sim. fecha a porta na cara da Cara, pessoa. o filme Clique, ele tem tantas coisas a se pontuar. Eu acho que assim, uma das mais interessantes é a reclamação que a gente tem em relação à nossa própria vida. As pessoas estão muito insatisfeitas com a vida. Então, ele era um sujeito que ele estava insatisfeito com a vida dele e ele quis antecipar períodos da vida dele, acreditando que ele iria almejar uma vida melhor. E ele não almejou. Ele almejou exatamente o contrário.
né? E aí no final ele mostra, ele compreende isso e ele vai viver a vida dele, né? Então, e isso para mim se resume nesse filme. Esse filme é muito bom. E quantas pessoas... Pediram para perguntar aqui, não sei, Temora 57, Acho que é Thiago, acho que é talvez. isso, perguntar para Emily Aham. se já assistiu Soul, da Pixar. Só o Conheço, L, eu sim, sou... já assisti, sim, que é muito bom também. Já assisti, sim. Sobre o que você falou do clique, é muito legal porque ele tinha o controle literalmente na mão dele, né? Então, o que a maior parte das pessoas gostariam de ter é o controle de tudo, o controle das Sim, situações, né? Controlar tudo. E sim, é legal porque ele consegue o que ele queria, mas ele vê que é ruim ter controle de tudo, né? Porque você não está sim. aberto ao que vem. É E aí tem uma hora frustrante, que né? é Nossa, frustrante, é. ó, gente, dá para falar muita coisa desse filme, muita coisa E mesmo. a gente Mais do que os nossos. fala, E isso é que é arte, é mais do que os olhos podem ver. Né? Então, assim, é uma análise profunda ali de vários pontos mesmo. Sim. Ó, a gente fala isso no Fora deste Mundo também. A gente fala dessa coisa do controle, né? De não Uhum. ter, a gente não tem controle, né? A nem gente não tem certeza e a gente quer ter certeza, quer ter controle de tudo e a gente não pode controlar, né? Isso é um Sim. tema muito presente no espetáculo. A arte é terapêutica, sem dúvida nenhuma. Né? eu queria. Ah, pode Hum. falar, perdão. Não, para finalizar, é isso. Eu queria poder participar mais, gente, mas infelizmente eu estou com o horário aí corrido, uma situação de emergência mesmo. Mas, assim, muito satisfeita com a participação, né? O pessoal comentando, falando que gostou. Espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído com algo aí para vocês. E, Lucas, o que você me quiser me convidar, estamos aí. Estamos Não, com juntos. certeza. Vamos ver se a gente escolhe um outro tema e faz um outro momento. Que é isso. De Que deixar, a gente não, vai falando aqui internamente. que não seja tão corrido, porque é duas pessoas muito ocupadas aqui, gente, muito ocupadas. Daqui a pouco a gente vai falando, todo mundo foi embora e a gente ficou sozinho aqui. Mas ó, eu queria te Ó, agradecer e foi um prazer falar aqui. A gente vai continuar um pouco mais. Mas obrigado. joia. Obrigado mesmo, tá? Pela contribuição. Emily, prazer te conhecer, obrigado por fazer parte aqui Prazer. também do nosso projeto, né? Que é essa derivação. Uhum. E vamos juntos sempre unindo a arte à saúde mental para ver se esse mundo melhora, né? Sem dúvida, gente, sem Obrigado. dúvida. Início aí de parceria, viu, meninos? Muito obrigada. Obrigado você, foi um prazer. Obrigado. Boa noite, gente. Tchau. Boa Um noite. Tchau, beijo, tchau. querido. Enquanto isso, deixa eu ler aqui. A Alina falou muito bom de vocês. Obrigado. Aí o Thiago, eu acho que é Thiago, né? Temor, É falou. Vai ser todos bons, Thiago. menos Thiago, né? Ah, é Thiago, que bom. Papo super interessante, ótima live. Quero outra live com vocês. Ah, tá, Lanes. Bom, a gente, mais uma vez, antes da gente finalizar, essa live é um produto derivado do nosso espetáculo Fora deste Mundo, que a gente realizou através da Lei Paulo Gustavo no Teatro Firjan SESI Itaperuna. A gente fez 2 sessões lotadas, uma gratuita e exclusiva só para alunos e professores do ensino público de Itaperuna. E essa era uma contrapartida. E a outra é essa live para a gente falar sobre Fora desse Mundo, para quem não assistiu, espero que tenha a oportunidade de assistir em algum momento. Nós escrevemos juntos, eu e Gabriel. Eu estou em cena, Gabriel me dirige. Nós fazemos aí uma orquestra de 2 pessoas, fazendo um monte de função. Claro, com a ajuda de várias outras pessoas. A Lina, que está aqui, que faz a nossa produção executiva. Quem mais? Vai falando aí. A Lu Bicalho, Luciana Bicalho, né, que fez nossa direção de movimento. Helena Matriciano, que é nossa colaboradora artística. Que mais? Tanta gente. Muita gente.
Não dá para fazer sozinho. Mas assim, a gente a gente é orquestra e maestro ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito importante falar, né? Porque esse espetáculo, ele salvou a gente, né? Ele é um, sei lá o que ele é, né? Ele é um acontecimento e unindo sempre o teatro, a mágica, enfim, a música, né? São tantos temas, né, que a gente fala e tão pertinentes, né? E é Mas importante. com a ludicidade, com o humor, né? É importante dizer também, para quem não assistiu, o Fora deste Mundo, ele não é um show de mágica, né? Ele é um espetáculo de teatro que tem uma dramaturgia, que tem uma direção cênica e que tem mágica nele. Mas as pessoas saem falando dos temas, do que foi dito, do que foi experienciado, mais do que as mágicas, o que não deixa de ser importante, mas a nossa ideia era transformar a junção do teatro com a mágica e com a música e até com a literatura, né? Que a gente tem referências literárias dentro do espetáculo, juntar tudo isso e fazer uma experiência artística para quem está assistindo. E é isso que a gente conseguiu fazer, e é claro, sempre tem coisas para melhorar, mas a gente conseguiu fazer isso. Nós tivemos uma ótima experiência no Teatro Municipal de Niterói, nesse último final de semana, fizemos 2 dias lotados. Inclusive, quero convidar todo mundo para ver um Reels que a gente postou agora à noite. Tá no Instagram meu e do Gabriel, que tem um resuminho, né, de como foi lá. E agora a gente vai dar uma circulada. Tem já uma data, né? Tu tem? A gente já pode falar Não, isso? ainda não. Mas tem algumas datas Ainda fechadas não. ainda É. esse ano. Então a gente vai estar em alguns lugares por aí. A Cíntia Matos comentou aqui, ficou perfeita essa junção. Foi uma das melhores peças que já assisti. Olha que Cíntia, maravilha. muito obrigado. A gente ficou muito feliz. Muito feliz mesmo. É, Cíntia, esse tipo de comentário é assim, como é que a gente fala? Não tem nem palavra, né? Mas assim, é gratificante, porque é assim, se o público pudesse ver como a gente trabalha, eu e o Toledo, nessa coprodução, mas não é uma coprodução burocrática, né? A gente não é sócio no papel, a gente é amigo e parceiro, e mas assim, se as pessoas pudessem ver como tudo aconteceu, seria muito interessante, porque aquilo ali é o resultado de duas pessoas que amam o que fazem e que se entregam pelo que fazem, para o que fazem, para a arte. Então, desde carregar cenário até montar o cenário, desmontar o cenário, Criar botar no luz. carro, até buscar luz, alugar, enfim, todas essas coisas que ninguém imagina que acontece, porque tudo bem, né? Não é a profissão, não sabe, mas é preciso dizer, né? É um ato político nesse sentido, né? Um ato político da gente querer que o público se encante, né? Querer que o público não é só o efeitozinho. Ai, que lindo o efeito, o passarinho, aconteceu ali um negócio com o passarinho, não vou dar spoiler. Aconteceu um negócio com o passarinho. Não é só isso. Por trás dessa cena tem uma parceria, tem um trabalho gigantesco. É um ator em cena, é o Toledo em cena, mas a sombra que o refletor faz quando bate nele é uma sombra que carrega uma bagagem ali da nossa vida. São 10 anos de parceria minha e do Toledo que completa esse ano. Sim.
né? Então, a gente chegar nesse ápice, a gente chegou nesse ápice. Vocês me desculpem, mas Eu acho que a a gente gente, chegou eu acho que a gente chegou num resultado e o comentário da Cintia, eu acho que é uma prova disso, que é um resultado da parceria e também do amor pelo que a gente faz, né? Se você ama o que você faz e se você se dedica a isso, não dá para ser diferente, né? A Erita Monteiro, já viu algumas apresentações por aí, ela foi nos assistir. Ela comentou aqui, espetáculo maravilhoso. Obrigado, Erita. A Cíntia também me mandou uma mensagem depois do espetáculo. Eu acho que foi a Cíntia, assim, que disse que o espetáculo despertou emoções, que ela riu, que ela chorou, que ela se emocionou. E isso também a gente fica muito feliz de ouvir isso. Essa é a nossa recompensa, né? Como graças a Deus a gente tinha um teatro cheio, mas ainda que tivesse só a Cíntia lá, como você disse, né? Enquanto tiverem dois atores no palco e um na plateia, haverá Romeu e Julieta. Então, por mais quem disse foi a Bibi, Bibi Bibi, Ferreira. Bibi Ferreira. então, por mais que só a Cíntia estivesse lá e comentasse isso, a gente já teria essa recompensa, né? É. Então, a gente fica muito feliz de receber todos esses feedbacks. E se eu pudesse desejar uma coisa para o mundo, eu acho que eu desejaria que em qualquer profissão todos pudessem ter, qualquer profissão, todos pudessem ter essa experiência de ser apaixonado por que fazem, por aquilo que fazem. Porque eu acho que tudo seria um pouco mais leve, tudo seria um pouco mais divertido, né? É, tudo seria mais teria mais brilho, sabe? Eu acho que o mundo está tão burocrático, né? Sempre foi, mas assim, como as pessoas com esses comentários, né? E encanta, né? Encanta mesmo, que é incrível. A Lina falou aqui, eu participei um pouco e posso dizer, é lindo ver vocês trabalhando, se dedicando, se entregando com amor e satisfação, e o resultado não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente, não poderia, porque é verdadeiro, sabe? É verdadeiro. E só a gente sabe, e vocês conseguem perceber isso, porque isso emana do corpo, né? Sim. Eu acho que quando a gente fala isso, né, pode às vezes soar como uma certa vaidade, mas não é. E a gente fala isso também de coisas que a gente assiste, né? Quando você assiste alguma coisa que tem uma qualidade que você vê que tem o máximo da qualidade que pode ter, sempre levando em consideração que sempre dá para ser melhor, mas tem o máximo de qualidade possível dentro daquelas condições, você tem essa sensação e isso vai para o palco, né? O espectador sente isso, né? O espectador sente quando você escreveu pensando nele, quando você fez a cena, criou o espetáculo pensando em se comunicar com ele e não só para estar em cena de uma forma vaidosa, né? Então, o nosso objetivo e eu acho que sempre foi, desde que a gente se conheceu na faculdade, comunicar e tirar um pouco o espectador daquela do da coisa banal do dia a dia, né? Da rotina um pouco, né? Você entra no teatro e é interessante uma coisa. A Cíntia, por exemplo, eu não a conhecia, não sei se ela me conhecia antes. Talvez, Cíntia, se tiver ainda, se quiser comentar alguma coisa. Estou falando dela porque ela é uma pessoa que eu não conheço, né? E essa experiência é interessante, a gente conversou isso outro dia. Nós somos pessoas que não somos conhecidos ou famosos, né? E então a gente tem uma experiência de que quando a pessoa compra o ingresso para ir, e ela não nos conhece, né? Ela viu o cartaz em algum lugar, ouviu a divulgação, ela entra no teatro por conta do que o cartaz disse, né? Um espetáculo de mágica, mas ainda assim ela não sabe o que ela vai ver, porque ela não nos conhece. E essa é a brincadeira, essa é a oportunidade que a gente tem
de surpreender. Então, por mais que a gente, que nós não sejamos conhecidos ou famosos e tal, isso pouco importa. A nossa ideia é mexer com as pessoas e eu acho que a gente conseguiu nessas apresentações, tanto no SESI quanto em Niterói, a gente conseguiu isso, mexer com as pessoas, né? Você entra sem esperar muita coisa e sai emocionado, ou rindo, fugindo um pouco da rotina e ouvindo também o texto que trata sobre assuntos que são comuns para todo mundo, né? Como o medo do que os outros vão pensar, a coragem, o amor, as responsabilidades que o amor traz, enfim, muitas outras coisas. Então, como nós escrevemos o texto, Esse nós é o colocamos aí coisas grande. nossas. Pode falar. É, esse, esse é o grande truque, eu acho, né? Mágica. Porque o grande truque desse espetáculo, né? Truque, eu estou falando assim de uma maneira humorada, né? Porque, enfim, é, é o que acontece entre o ator, o Toledo, em cena, e o espectador na plateia. Esse fenômeno que acontece no Fora desse Mundo é, é impressionante. Isso é o que o teatro faz, é o que as artes cênicas faz. Esse fenômeno nunca vai acabar enquanto tiver uma pessoa assistindo e outra no palco. Nunca. O teatro nunca vai acabar porque a gente precisa dessas sensações. Um filme é maravilhoso, o cinema, né, é maravilhoso, enfim, o audiovisual, mas assim, o ao vivo, você está ali vivendo, o ator pode morrer, né? Cacilda infartou, a Cacilda Becker infartou no teatro fazendo Esperando Godot. O ator pode morrer, o ator pode ter uma crise de riso, uma crise de choro, a gente está vulnerável ali, né? Tudo pode acontecer, né? Tudo, imagina, o refletor cai, uma vara, enfim, uma pessoa da plateia pode passar mal, e aí? Como é que a gente vai lidar? Então, isso é um fenômeno, porque não acontece nada disso. A Cacilda até infartou, mas né, não é uma coisa corriqueira, porque tá todo mundo junto e conectado ali, no momento do riso, no momento do choro, no momento do silêncio. A gente respira junto, né? É como a Ana Lúcia Torre, que é uma atriz do nosso teatro, da nossa televisão, né? Ela fala, se você ainda quer sentir emoções, vá ao teatro, né? Porque ali realmente a pessoa está à flor da pele. Tem uns comentários aí. Eu vou ler aqui. A Erita falou assim: fui da região dos lagos para assistir no palco. Pô, ela falou isso porque, eu acho, né? Porque a Erita já tinha me visto fazer mágica de perto em 2 lugares. Inclusive, ela já me contratou para o evento dela, há muitos anos atrás. E então, da região dos lagos para assistir no palco. O amor em cada detalhe, valeu a pena. A família aqui aplaudiu de pé. A minha mãe comentou, que a gente falou de quando a gente se conheceu, né? Ela comentou, viajando aqui, embalei na curva, quando assisti vocês pela primeira vez. Aquilo foi uma maravilha. A Sônia falou, Sônia Tinoco, parabéns pela interação com o público. Aí a Cíntia comentou sobre o que a gente tava falando, né? Pegamos você aqui, Cíntia, de exemplo, né? Ela falou, eu vi o cartaz, fui assistir e realmente a expectativa alcançada foi muito além. Foi o que vocês falaram. Realmente fizeram a junção do ilusionismo com a atuação. Então, a gente... Que é muito difícil, né? Que é muito difícil. Inclusive, tem um livro do Ricardo Arada, que a gente estava falando outro dia, né? Que eu tenho até aqui, A Tentativa do Impossível, que é a junção justamente da mágica com o teatro, porque elas têm características
parecidas, mas as características que separam a mágica do teatro tem tudo para atrapalhar essa junção. E aí a gente faz esse caminho, a gente está fazendo um caminho, né? A gente vai descobrindo a cada dia como a mágica pode contribuir para o texto, porque a gente quer falar. Não é à toa que a gente mudou alguns números, né, da primeira temporada para cá, porque o texto pedia outra coisa, né? Então a gente não foi, vamos fazer um show de mágica com essas mágicas e colocar um texto. A gente criou um texto e o próprio texto. E o contrário Ah, também, né? sim. A gente estabeleceu um diálogo entre as duas artes, né? Porque a mágica ela é vista como um entretenimento de festa infantil aqui no Brasil, né? E Infelizmente. não é. A mágica é a primeira arte cênica, né, que surgiu, não é isso? Uhum. Os registros é a arte cênica mais antiga existente, né? Pois é, e a arte cênica engloba mágica, teatro, dança e circo. Então, a gente quis primeiro tirar essa noção é, ridícula, né, que as pessoas têm, de que a mágica é um negocinho assim que você vai fazer, tirar o coelho da cartola. Não tem que tirar coelho da cartola, não tem que tirar, enfim, aquelas mágicas bobinhas. Não, Até são tem, mas mágicas. mais do que isso. Exatamente. E a gente se preocupou em as duas artes estarem dialogando, e não assim, fala um texto, agora eu vou fazer uma mágica, agora faz o texto. E também uma coisa que eu sempre falava para o Toledo nos ensaios. Você é o Lucas Toledo em cena, mas você é um personagem, Lucas Toledo. É uma persona que vai ter que ser criada. Porque também é uma cultura do Brasil, e essa um pouco mais mundial, dos mágicos serem os grandões, os fodões, né? Você tá lá, aí você, só eu sei fazer. Não, o Toledo, ele sempre teve isso, essa coisa de não ter, de ter a mágica, de fazer a mágica de forma muito assim, casual. Hã? De não ter a superioridade, né? Eu tenho poder e você não, né? Desde sempre ele faz as apresentações dele, close-up, ou, enfim, palco, show, de forma muito corriqueira, como se estivesse fazendo ali um ovo, fritando um ovo, né? Uma coisa tão. E isso foi o que eu, como diretor, pensei, né? E falei, cara, o caminho é esse. É, se vocês, quem assistiu, entendeu isso, eu acho. E quem não assistiu, com certeza vai perceber, porque é uma coisa que está no espetáculo inteiro. A gente estava até falando sobre isso hoje. Não é pretensioso, sabe? Você não, o Toledo não faz a mágica e para numa pose, aí entra uma música. As músicas que a gente coloca não são aquelas músicas de taran, né? Uma coisa, né? Marcou não. Todas as músicas vão de encontro à cena, muitas vezes, né? Às vezes é uma cena que está lá em cima, é uma música clássica, uma orquestra, enfim, isso tudo a gente foi encaixando e lapidando para realmente as duas artes não brigarem, né? É, Ó, o Lucas de Oliveira estava no show em Niterói, foi top demais. Parabéns, abraço. Obrigado, obrigado. Lucas. Fala, É, fala. a nossa intenção sempre foi essa, né? Não fazer só um show de mágica, mas fazer um espetáculo de teatro que tivesse mágica e também uma experiência de junção de várias formas de arte para causar experiências, né? Então, a nossa ideia não é eu sou o mágico que sei fazer o que você não sabe. A nossa ideia é justamente convidar o público, através daquele efeito que não se explica da mágica, pensar sobre alguns assuntos, né? Para quem não assistiu, para quem assistiu, tem um monte de gente aqui que assistiu.
tô vendo aqui que entrou, e tem algumas pessoas que não assistiram, né? Tem um momento do espetáculo, isso aconteceu tanto no Sede da Verona quanto no Teatro Municipal de Niterói, que as pessoas choram, né? Com a mágica, né? E, então, quando a mágica acontece, ao invés das pessoas aplaudirem, elas choram, porque a mágica não está ali para ser uma coisa impressionante, ela está ali para falar sobre um assunto que é comum a todos, nesse caso, a perda. Né? É. Então, E isso que eu estava querendo dizer que era o grande truque, né? sim, é o nosso truque, né? E isso me lembrou um pouco também o filme Truque de Mestre, né? Que é o Truque de Mestre, acho que é o Truque de Mestre, tem um, dois, três e tal. Que você assiste o filme, pelo menos o primeiro é assim, você assiste o filme, e o filme, claro, sobre três mágicos e tal, mas o roteiro te engana, entendeu? Então, você vê os mágicos ali fazendo mágicas, fazendo apresentações, mas o roteiro te engana como espectador, não a mágica que os caras estão fazendo, né? Porque a mágica por vídeo sempre tem desconfiança que tem alguma coisa preparada, né? Então, nesse filme, o roteiro engana o espectador. E eu acho que a gente fez um pouco isso. É claro, É, melhor das intenções, quer informar e tratar sobre assuntos importantes. Então, é muito provável que a maior parte das pessoas, como a Cintia comentou, né, viu cartaz e foi assistir, entrem no teatro esperando um show de mágica. E quando entra, a gente está falando, usando a mágica e o teatro para falar sobre assuntos que as pessoas se identificam, né? Então você entra para assistir um show de mágica, esperando um show de mágica, e é. sai chorando, rindo ou pensando. Essa era a nossa ideia. Esse é o E nosso tem uma truque. coisa também, é, voltando à questão da saúde mental, e que isso também é dito de forma dramatúrgica no texto, né? É que o Fora deste Mundo ele estreou em Ipanema, né? No Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, e a minha avó estava numa situação muito já no final, né, da vida. E ela faleceu um dia antes da estreia. E aí o Toledo, a gente estava aqui montando o mapa de luz, né? Uma loucura de produção e tal. E o Toledo falou, Bucão, preciso saber se você vai conseguir dirigir, vai estar, porque a gente estava junto, então a gente tinha que montar aquilo. Aí, de repente, ele deve ter se sentido cagou. Como é que eu vou fazer isso tudo sozinho se ele morreu no dia, ou morreu. E, e aí eu falei para ele, haja o que houver, eu estarei lá, porque independente do que acontecer, o teatro sempre me salvou, sempre vai me salvar. E ela realmente faleceu um dia antes. E E a agora, gente foi no velório. e agora faz parte do nosso espetáculo. Ela virou uma personagem, assim como o pai de Toledo. Mas por quê? Isso não é de forma demagoga que eu estou falando, não. E nem no espetáculo está de forma apelativa, sensacionalista, não. Mas é para dizer que, graças a Deus, eu tinha o Fora deste Mundo. Porque depois do velório, eu tinha uma produção, eu tinha um filho para parir, né? A gente tinha um filho para parir, porque um espetáculo é um filho. Sim. E aquele ambiente, criando a luz, aquecendo, o Toledo aquecendo, o Toledo preparando as mágicas, eu indo para lá e para cá, aí manda, né, e faz as coisas, e faltou isso, faltou aquilo. Quando estreou, por mais acabado que eu tivesse, internamente, eu sabia que eu tinha sido salvo. Primeiro porque minha avó queria que eu estivesse lá, Sim. né? Segundo, porque aquele é o meu lugar. É tão apaixonante, a gente é tão apaixonada, a gente é mais do que apaixonada, a gente ama tanto aquilo
que ou a gente vai, ou a gente não existe. Então eu poderia ter caído numa depressão, poderia ter caído num não, eu não vou, não vou, não vou, não quero saber de mais nada, num momento delicado, como acontece, né? Às vezes as pessoas perdem parentes, aí tiram, me dá um dia de folga, não sei o quê, porque tem que preparar. Não, a gente não tem dia de folga, porque não, a gente não quer ter o dia de folga, porque aquilo salva tanto, alivia tanto, limpa tanto. É, vocês, o público, nos alimenta tanto que não há outro remédio, nem para a morte, do que ter vocês com a gente. E assim, só para quem está entrando agora, mais uma vez a arte salvando a gente, né? Para quem está entrando agora, essa é uma live sobre o impacto da saúde mental, aliás, o impacto da arte na saúde mental. Né? A gente tem como convidada a Emily Rios, que é psicóloga e professora universitária. Ela ficou com a gente aqui quase uma hora, depois precisou sair para um compromisso, mas a gente foi fluindo o papo e estamos aqui ainda falando algumas coisas do espetáculo. Né? Então chegaram algumas pessoas aqui, e essa live é um derivado, um produto derivado do espetáculo Fora deste Mundo, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo. Então, a Emily, a gente ficou conversando com ela aqui um tempo sobre arte e saúde mental, e ela precisou sair, a gente continuou aqui para falar um pouco sobre o espetáculo, que não é um assunto tão diferente, né? Já que a gente está dizendo que a arte salva a gente a cada dia. Tem uns comentários aqui, a Alina disse, o espetáculo faz isso mesmo no espectador, você chega com uma expectativa, e sai totalmente transformado, com várias janelas abertas, mas não só com relação à mágica, mas principalmente com o texto. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem tido esses feedbacks assim recentes, tanto no SESI quanto no Teatro Municipal, que as pessoas saem falando pouco das mágicas, tem pessoas que nem falam das mágicas, mas falam do tema, das coisas que são faladas no texto, né? Do conjunto total. E isso pra gente é muito importante, é um presente, porque a gente queria justamente isso, né? A gente queria que a mágica não fosse o primeiro plano, mas que ela fosse mais uma forma de arte do espetáculo que contribuísse para falar do assunto que a gente queria falar. Então, são vários e são comuns a todo mundo. Aí a Cíntia falou aqui, ó, você disse uma frase que ficou marcada. Você decidiu perder o encanto. Para quem não assistiu o espetáculo, tem essa frase no espetáculo, né? Você decidiu perder o encanto, porque você quis conhecer todos os segredos. Então eu lhe digo, você perdeu o encanto, porém escolheu encantar a todos. É exatamente isso, Cíntia, a nossa ideia, né? O mágico, ele abre mão do encanto que o efeito da mágica causa para oferecer isso para o público, e ele se encanta com o encanto do público, né? Exatamente essa Isso ideia. foi, inclusive, uma coisa que, lá no texto final, quando o Toledo fala, olhem aqui o palco, que a Cíntia deve se lembrar, né, depois da mágica das cartas, era uma coisa que eu falava para o Toledo, acabou não entrando no texto, mas eu dizia, será que a gente não fala agora que o mágico abre mão do efeito, escolhe não se encantar com o efeito para se encantar com com a reação do Com público, com isso que você falou, encantamento, né? com encantamento. E tá aí a resposta. A gente não precisou dizer isso no texto e você pegou, então é muito, é muito forte isso. Você vê como é, muita coisa é dita, às vezes sem dizer, né? Então, por exemplo, o que ela É. disse aqui, né? O que ela disse aqui é exatamente o que a gente pensou antes. A gente não colocou a frase, mas a frase estava lá mesmo não sendo dita. E aí ela falou uma coisa que tem a ver com outro feedback que a gente recebeu. Você decidiu perder o encanto porque você quis conhecer todos os segredos, né? Isso tem relação com a questão do controle que a gente estava falando agora há pouco com a Emily, do filme Clique, né? Que o sonho de todo mundo é ter controle sobre tudo. E o personagem no filme, quando ele vê que isso é horrível, né? Porque você
perde a capacidade de estar aberto ao que a vida tem para te oferecer e encarar as coisas de uma forma mais leve. Mas isso tem a ver com o feedback que a gente recebeu de uma pessoa, um feedback psicanalítico, né? Eu não sei, eu não tenho aqui, mas depois de repente a gente pode falar. O Neto, lembrei agora pela foto, eu não conheço, mas ele subiu no palco lá no sábado, né? Eu estava no Teatro Sábado em Niterói, fui ao palco no lance da corda e foi sensacional. Ah, nós falamos de você hoje, Neto. Neto, nós falamos de você hoje. Aqui a gente estava jantando e a gente falou de você. Ele falou que gostou muito das cartas e nós. Ele falou do número das cartas, né, que a plateia participa. E ele disse que nós, da plateia, fizemos o show também. Isso é muito importante, porque é exatamente isso. A ideia desse espetáculo é que o público faça parte, né? O público não está ali com uma barreira no palco, né? Eu desço no palco, o público, algumas pessoas do público sobem, e tem um momento que tanto o palco quanto a plateia viram um palco, porque está todo mundo fazendo junto. E eu acho que isso, não só na mágica, não só por conta da mágica acontecer na mão das pessoas, mas porque o próprio texto, todo mundo se identifica com os temas que são comuns a todo mundo, né? Todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já amou ou foi amado, todo mundo já sentiu medo. Já foi trocado, né? Ou trocou alguém. E tem um detalhe, isso a mágica explicita, né? Deixa bem claro o que qualquer peça de teatro deveria fazer, o que qualquer diretor e qualquer ator deveriam pensar, porque o espectador ele é tão personagem quanto o ator em cena, Assim. porque se a gente não fizer um espetáculo pensando em vocês que nos assistiram ou no público que vai nos assistir, a gente está numa, como é que fala isso? Numa viagem egóica. Sim, A gente está ali é melhor ir para a análise, fazer terapia e falar, deitar no divã e falar da sua vida. Porque a arte não é isso. A arte é o encontro do espectador e do artista e da obra de arte, né? Então, isso que o Neto falou é muito importante e é um feedback muito importante que a gente conseguiu fazer isso. Porque o espectador, ele é parte do espetáculo, seja no Fora deste Mundo, no Fora deste Mundo é muito claro, seja eu, pelo menos enquanto ator, diretor, eu acredito nisso. Se o espectador não for um personagem, um elemento, se ele não fizer parte do espetáculo, para mim não interessa. E a gente está vivendo uma onda, infelizmente, a gente está vivendo uma onda no nosso teatro brasileiro, de muito dessa verve egóica, sabe? Quantas peças eu já vi que a pessoa fala da própria vida e aí aparecem fotos da avó, aparecem fotos do pai, da mãe, aí conta uma história. E aí você fala, tá, mas o que me interessa? Por que eu vim aqui saber da tua vida? Né? Pode ser, isso pode acontecer. Você pode querer falar, até no espetáculo, fala da minha avó, fala do pai do Toledo, fala de experiências nossas. Mas assim. Mas a gente trata desse tema através de uma dramaturgia que faz o público se ver. Essa é a diferença. Exatamente, exatamente. Não é dito, né? E às vezes eu não sei nem se fica claro se é verdade ou não. Porque também não é para ficar claro se é verdade ou não. Nem precisaria ser, né? A coisa do Rivotril lá. O Rivotril é do diretor. Eu tomo Rivotril? Não sei. Vocês não sabem se eu tomo Rivotril. Sim. Quem usa minoxidil? Quem usa Ozempic? Não sei, né? E esse é o encanto. Sim. Pode tudo. Esse é o grande truque, né? Aquilo tudo pode ser uma verdadeira ficção. No caso da minha avó, do pai do Toledo, a gente disse aqui que
que existiu esse fato. Mas a gente não cita o nome, né? E, Por não, e exemplo, eu fico. Isso é uma coisa engraçada da dramaturgia. Só antes, a Márcia Cristina disse que foi e amor. Obrigado, Márcia. Bom que você foi, obrigado obrigado, pela Márcia. presença. Isso é uma coisa interessante da dramaturgia, que é assim, que é a importância de uma dramaturgia bem feita, né? Que você pensa, escreve, vê como fica, testa, testa com o público e vê o que funciona ou não, né? Porque assim, independente de algo que está sendo dito no espetáculo ser verdade ou não, isso tem a sua importância para quem está fazendo. Mas para quem está assistindo, isso não é importante. O importante é que, sendo verdade ou mentira, aquilo entre no público através da catarse que a arte causa. Então, por exemplo, todo mundo, já aconteceu com todo mundo provavelmente, de você chorar quando alguém fala de perda ou, enfim, de qualquer assunto, né? Você assistindo um filme, né, e um personagem morre e você chora por conta do personagem morreu. Ele não morreu de verdade, se aquela história é real ou não, pouco importa. O que importa é que a dramaturgia, a direção, o trabalho foi tão bem feito que você não se pergunta isso. Você fica aberto para o que aquele produto artístico tem para te oferecer. E aí você entra nessa catarse e daqui a pouco você está chorando porque um ator representou a morte de um personagem que nem existe. Então, a gente tem um momento no espetáculo, né, que é mais emocionante, que não é apelativo, mas é emocionante porque a gente fala sobre perda e nas apresentações que a gente fez, muita gente chorou e tal. As pessoas não sabem se é verdade ou não o que a gente fala, né? E esse é o truque da dramaturgia. E pouco importa se é ou não. Algumas coisas são, outras não, tanto faz. Mas o que importa é que a gente trabalha ao máximo para que aquilo entre no espectador, né? Para que aquilo chegue no espectador. Então, se é verdade ou não, não importa muito, né? Esse que é o lance. Então, se você faz uma peça sobre a sua vida, legal, mas não é isso. Não é só falar da sua vida que vai fazer ser bom, né? Esse que é o lance. Por isso que eu disse, se é verdade ou não, não importa. O que importa é a forma com que ele foi construído, né? E como a história é contada, né? Exatamente. Porque não, não tem a gente não tem como é que eu vou dizer? Não tem uma necessidade a gente tem uma verossimilhança, né? Que o texto tem que ter uma verdade, o ator tem que ter uma verdade cênica, o texto tem que ter uma verdade, tem que ser crível, né? Por mais absurdo que seja, ele precisa ser crível. Agora, essa coisa rasa, apelativa, emocional, né? Isso não é o nosso interesse, isso não é o nosso interesse, nunca foi. A gente construiu esse texto e a gente chegou num texto. Ipanema, o texto era um, na verdade, mudaram algumas coisas, até algumas mágicas mudaram, Sim. mas assim, a essência do texto continua a mesma e ele só se arredondou para justamente deixar de ser emotivo, né? Porque não é o emotivo que vai causar alguma coisa no espectador, mas sim a credibilidade no sentido de ser crível, né? Sim. O Alexei Gomes entrou aqui e eu vi aqui o nome, eu lembrei porque ele foi nos assistir em Niterói, levou os filhos, agora você vai me perdoar, não sei se são filhos ou filhas, ou filho e filha, mas eu me lembro que ele me mandou uma mensagem bonita, desejando sucesso, dizendo que gostou do espetáculo, então obrigado, Alexei, ficamos muito felizes com a mensagem, todas as mensagens, todos os feedbacks, deixam a gente muito feliz, porque isso é uma
recompensa por todo o trabalho que a gente teve, né? A Laís, aqui, ó. Tia Laís. Cadê? Ela veio A Laís. aqui. Ela falou. Tô tentando achar aqui. Ela estava aqui e disse, deu parabéns, disse que gostou. Agora eu só não estou encontrando. Mas eu vou encontrar. Aí a Lúcia Vargas falou, ainda não fui, mas amo o sucesso de vocês. Obrigado, Lúcia. Uma coisa importante, você estava falando sobre Laís, Hã? a Laís botou lindos, parabéns pelo sucesso, adorei. A Laís que me viu nascer. Pois é. Te amo, minha querida. E tem uma coisa também que talvez as pessoas não saibam, né? No cinema, a gente teve experiência com cinema, pouca, mas teve, né? Como atores. Juntos e separados. O cinema cria-se uma dramaturgia e junta-se uma equipe, faz aquela dramaturgia e você tem um produto pronto, né? E aquele produto vai ali e fica salvo em algum lugar, né? No stream, no cinema. E o teatro não é assim, porque o teatro é ao vivo, né? O teatro é cara a cara com o público, como você disse. O ator, ele pode morrer em cena. Ele pode, né? Ele pode passar mal, ele pode ter uma crise de riso. Então, o teatro, ele é diferente de todas as outras, os outros produtos assim de atuação, né? Porque ele é vivo, né? Ele é vivo. Você pode estar num teatro e a luz acabar, como aconteceu com a Ana Beatriz Nogueira, em Niterói também, no Teatro da UF. Você pode estar no teatro, a luz acabar, faltou luz. E aí ela pediu para os espectadores ligarem as lanternas dos celulares e fez a peça. Então o teatro é vivo. Então, sendo assim, a gente faz o espetáculo como a gente fez no Teatro Ipanema e a gente vai vendo o que funciona ou não e vai tendo outra percepção sobre o que a gente fez e vai modificando, né, até chegar num ponto. Agora a gente chegou num ponto interessante, né, que é esse espetáculo que é novo, tem coisas do outro, mas ele é quase todo novo, né? Sim, o todo, né? E cada vez que a gente faz, a gente vai descobrindo uma coisa nova, uma coisa diferente. Então a gente vai modificando, melhorando, colocando um ponto aqui, uma vírgula ali, mexendo um pouquinho aqui para deixar cada vez mais aparado, né? E vai aparando as arestas, né? Então E o teatro. ele mesmo vai se aparando sozinho, né? Porque quando a gente chegou aqui, em algum momento a gente se deu conta, e você não falou aquilo. Aí a gente pensou, mas então não tem necessidade. A arte tem, gente. É muito interessante, é muito impressionante. A arte tem um momento, a gente ensaia, 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 ensaia. De repente, isso o Chico Buarque fala, né, quando ele está escrevendo o livro, um livro. Ele diz que tem uma hora que o livro quer sair, quer ir para a Né? livraria e quer ser comprado. Sim, E tem um momento que o teatro não adianta, não tem mais o que fazer. A gente pode ensaiar 25 mil vezes antes da estreia. Não vai acontecer, porque precisa do público, sim, precisa do resultado de vocês, precisa do feedback, não só escrito depois do espetáculo, mas na hora. sim. E vocês podem ter certeza que cada espetáculo é único. Ele se inicia e acaba ali, naquele dia. No sábado, em Itaperuna, foi um dia, foi um espetáculo. No sábado, no Teatro Municipal de Niterói, foi outro espetáculo. No domingo, foi outro espetáculo. É, Isso é um dos maiores fenômenos mais inexplicáveis que existe na face da Terra, eu sim. acho. Não, e principalmente no Fora Uma desse Mundo, coisa. principalmente no Fora desse Mundo, porque o teatro em si ele já é esse organismo vivo, né? Qualquer coisa pode acontecer, cada dia é totalmente diferente um do outro. E no Fora desse Mundo tem um elemento a mais ainda, né? Que o espectador sobe no palco. Não só para participar das mágicas, mas para ajudar a construir a dramaturgia. Né? Eu não sei, por exemplo, no momento que a gente fala sobre a perda, que a pessoa sobe no palco, né? Quem assistiu vai lembrar, eu não sei o que a pessoa vai dizer. Eu faço algumas perguntas para a pessoa
e a pessoa fala algumas frases. Eu não sei o que a pessoa vai dizer. E o que ela diz vai para a dramaturgia do espetáculo, né? É. Então, o que ela diz começa a fazer parte da dramaturgia. Então, ainda tem esse elemento, né? Por isso que a gente falou do... Como é que foi que ele participou da corda, que ele comentou aqui? É o Neto. Neto, é. Então, o Neto, quando subiu no palco, ele participou de uma forma. No dia seguinte, e ele já é um adulto, né? Um homem adulto. No dia seguinte, quem subiu no palco para participar desse mesmo momento foi uma criança. Foi uma menina de... Agora eu não sei exatamente a idade dela, mas era bem novinha. E uma menina. Então, o jeito que ele participou e o jeito que ela participou fez com que aquele momento fosse diferente um do outro. Então, a gente ainda tem esse elemento, né? A Márcia E, Cristina e, falando... e, A Márcia e, Cristina comentou que e foi o- incrível. é, O ator foi perfeito, de uma delicadeza. Obrigado. Obrigado. Trabalho nosso aqui de criar, ensaiar eternamente. O Gabriel me dirigindo aqui e tinha dias que a gente acabava o ensaio 2, 3 da manhã, né? Por mais que a gente tivesse exausto, é, né? muito trabalho de ator. O Direção. Toledo já é um bom ator, mas um ator que se propõe ser dirigido, né, por um diretor, uma diretora, ele não, a gente nunca está pronto, É, né? Então, isso foi um trabalho muito leve, né? Muito, pô, assim, mesmo que tenha ido madrugada fora alguns dias, mas foi leve, mas sempre a gente preocupado nessa. Eu não sou um diretor que quer mudar o ator. Eu gosto de trabalhar com que o ator me traz, com quem ele é. Eu não você tem que botar o dedo aqui, não. Nenhuma marca que o Toledo fez no corpo dele é minha. Esse dedo é aqui. Não. A gente, como é que o corpo dele responde à marca, aquilo onde eu quero chegar? Isso é assim como eu trabalho. E eu acho que é assim que deve ser trabalhado. Porque é um trabalho, como a Bibi Ferreira, que é a minha inspiração, vou falar sempre da Bibi, dizia: o diretor não dirige, o diretor conversa. E é muito isso, porque além de marcar uma cena, além de dirigir, o ator entrega ao diretor a sua alma. Então, eu tenho que ter muito cuidado, muito cuidado. De uma sensibilidade, um processo de criação artística imensa, imensa. Então é preciso estar atento e forte. não, e assim, é importante a gente dizer que esse trabalho, né? As pessoas falaram aqui, a Márcia, e outras pessoas que assistiram o Teatro Municipal de Niterói, entraram aqui, o Alexei. É importante a gente dizer que o que vocês viram no palco, vocês me viram lá, né, no palco. Mas todo o trabalho que vocês viram ali acontecendo, ele é criado 50% meu e 50% do Gabriel. Uma criação completamente coletiva, assim, dividida, né? Então, por mais que vocês me vejam, que a pessoa só me veja ali, o Gabriel tá ali em um monte de outras coisas. Então, a gente fez esse trabalho juntos e outras pessoas que entraram para deixar tudo ainda melhor. É como a Lina que está aqui, que faz a nossa produção executiva, a Lu e a Helena que contribuem com a gente sempre, né, com experiência, com cuidado, e várias outras pessoas que vão participando. Então, o espetáculo, apesar de ter sido criado a quatro mãos, as minhas e as do Gabriel, ele tem um pouco de cada pessoa que trabalhou, né? O espetáculo tem nele eu, você,
tem a Lina, tem o Tadeu, que nos iluminou, tem o rapaz que abriu a cortina no Teatro Municipal, o Diego, né? Ele tem um pouco de cada pessoa, esse espetáculo é um pouco de cada um, porque o teatro só se faz juntos, né? Não tem como fazer, por mais que tenha um ator só em cena, é muita gente que faz a coisa acontecer. Então, o que vocês viram ali é um conjunto de trabalho de um monte de gente, né? Então, isso é importante dizer. Por isso que a gente faz questão de, no final do espetáculo, a gente falar o nome das pessoas que participaram e pedir aplausos para essas pessoas, porque se fosse só eu ali, eu jamais conseguiria fazer isso sozinho. A Márcia, de novo, disse: perfeito diretor. Obrigado. Obrigado. Você estava falando sobre a direção, né? Ela disse um respeito com o ator, né? Que você estava falando. É, Bom, deixar a gente vai falando aqui eternamente, né? é. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho, só queria falar que se quiserem mandar feedbacks no meu Instagram, no Instagram do Toledo, é sempre muito importante para a gente, sempre escrever o que vocês quiserem, é A gente sempre lê muito tudo importante. e tenta sempre A gente responder. lê tudo, é, a gente não tem essa estrelato. Nós somos duas estrelas, mas a gente não é antipático. A gente lê e a gente precisa de vocês, porque o teatro, como a gente falou aqui, só acontece com o público. Então é isso. E eu queria dizer que se vocês se emocionaram com o Fora deste Mundo, eu queria sugerir uma coisa, que vocês criassem por vocês uma rotina de ir ao teatro. Pode ser que vocês assistam coisas muito ruins, mas pode ser que vocês assistam coisas muito boas e que vão mudar a vida de vocês. E o teatro, ele não é só um lugar de atores famosos que vão encher. Não, a gente tem que dar valor a todos. Todos famosos, claro, porque são famosos por consequência, né? Mas tem muita gente boa, tem muita gente, grandes atores, grandes atrizes Não são que conhecidos. não, que não são conhecidas e que tocam a gente de uma maneira impressionante, impressionante. Eu vou dar uma dica. Se tiver alguém de São Paulo aqui, assista a Aforista, que vai para o Teatro Vivo, lá em São Paulo. Eu não sei quais são as datas, mas se vocês botarem no Instagram lá, Companhia Estaves Damasceno, ou Aforista, espetáculo, enfim, Teatro Vivo em São Paulo. É um espetáculo com a Rosana Estaves, que é uma atriz de teatro, tem cinema e tal, mas não é da televisão. É deslumbrante, é deslumbrante. É um monólogo também. Então, criem essa rotina. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai mudar completamente. Vocês vão ficar muito mais leves. E quem já tem essa rotina, muito obrigado. E continuem persistentes nela. Por favor. Ó, queria agradecer a todo mundo que entrou e saiu, e quem continua aqui com a gente. A Márcia, só um minutinho. É, Márcia Paco, eu acho. A Márcia falou, muitas vezes os anônimos são mais talentosos. Eu também concordo. Acontece. O Neto, que participou aqui, falou: o show tem como cenário escadas. E o desenvolver do show é uma escada. É uma verdadeira escada, onde fizeram vocês. Onde vocês fizeram que a plateia chegar ao topo desses degraus. Muito bom isso.
Maravilha, né? Maravilha. Esse foi o nosso objetivo com as escadas. Obrigado, Neto. Esse era o nosso objetivo, fazer. Obrigado. Como a gente diz no espetáculo, as escadas são ferramentas facilitadoras. Elas sempre nos levam a algum lugar, desde que a gente escolha usá-las, né? São Gente, muito. uma metáfora para o amadurecimento, né? Exatamente. São metáforas para o amadurecimento. Gente, muito obrigado. Obrigado pelos comentários, obrigado a todo mundo que interagiu. Quero agradecer também a Emily, que teve que sair, a gente continuou um pouquinho aqui. E obrigado a você, Gabriel. Eu Vamos que junto. agradeço a você, Toledo. Estamos juntos. Até já, gente. E Um beijo. Fora deste mundo vai vir aí com uma agenda. Se liguem na agenda, a gente vai postar que esse ano ainda tem muito Fora deste mundo por aí. Então, indiquem para os amigos, para as amigas, e porque a gente vai para algumas Vamos cidades, voltar para Niterói. provavelmente voltaremos para Niterói, então quem tem amigo em Niterói indica, quem já é de Niterói indica o pessoal, porque o teatro é esse boca a boca que nunca deixou de funcionar. Tá? A gente não precisa. É bom também, mas a gente não precisa só aparecer num jornal, ou numa televisão, ou numa propaganda. O boca a boca é que realmente leva o público ao teatro. E se quiser, venham de novo, porque vocês vão ter Por outras favor, experiências. Quem já foi, né? por favor. Vá sempre ao teatro. Obrigado, gente, a todos e todas que participaram aqui da nossa live. Foi muito bom essa troca. O meu beijo, o meu carinho e meu amor por vocês, que são o nosso público. Um beijo. Muito obrigado, gente, a todo mundo. E tá, até já. A qualquer momento a gente volta aqui. Beijo. Até já.